Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre doenças causadas pela água contaminada. Nós já estamos há um bom tempo falando sobre isso. Nós entendemos a importância da água, como ela é importante para a vida dos seres, animais, vegetais, incluindo nós, os seres humanos. Também entendemos a distribuição da água no planeta. Nós temos águas nos rios, nos lagos, nos oceanos, até em águas subterrâneas. E também compreendemos que existe muito mais água salgada do que água doce no nosso planeta. E que as ações do homem podem interferir na qualidade dessa água, podendo até nos prejudicar. Por isso que nós vamos falar um pouquinho das doenças causadas que estão relacionadas, veiculadas pela água. Cadê o seu caderno? Isso mesmo, tenha o seu caderno em mãos. Tudo que for importante que eu apresento para você aqui na tela ou falo para você, anote, registre no seu caderno. Super importante para os seus estudos. Então vamos começar? Apresentando o objetivo dessa aula, que é reconhecer que a água não potável é aquela que eu não posso beber, é veículo de micro-organismos que podem causar doenças. Então nós já conhecemos, nós visualizamos algumas doenças quando nós ingerimos essa água ou comemos algum alimento, pode ser que a gente fique doente. Então a importância da higiene, ferver essa água, filtrar essa água, lavar bem os alimentos, retirar a sua casca ou evitar de comer cru. Também a questão da higiene após usarmos o banheiro e na manipulação desses alimentos. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Olha que bagunça! Você já viu uma situação parecida com essa? Então olhe bem a foto enquanto eu faço a leitura do texto para você. Você já viu próximo de sua casa um lugar parecido com esse? Ah, Fabiano, casa perto da minha casa tem. Mas será que tem casas assim, bagunçadas, onde as pessoas jogam as coisas na calçada? Deixam materiais na calçada? Qual o problema de se acumular esses objetos? Então, olhe bem essa casa. Será que tem atitudes, ações corretas ou incorretas? O que essas ações podem afetar? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, olhou bem de perto a imagem? Então vamos ver juntos? Aqui nós temos realmente uma casa, o quintal, muitas árvores, o muro. Mas olha o que tem ali para fora do terreno, na calçada perto da rua. Sofá, caixas, papel, tudo jogado. É assim que nós jogamos o lixo? Tem coisas que a gente não quer mais na nossa casa, né? Então, objetos, móveis, entre outras coisas. Será que a gente joga de qualquer maneira? Muito provavelmente não. Então, pode ser que próximo da sua casa tenha uma outra casa ou algum estabelecimento comercial que se desfaça dos objetos dessa maneira. Mas será que é a melhor maneira de jogar esses materiais assim? E qual é o problema de se acumular esses objetos na frente de casa? Nós já percebemos que quando a gente tem esses objetos, eles podem o quê? Atrair insetos, atrair roedores, atrair alguns animais. Então é um lixo. Dependendo do que a gente jogue, vai começar a entrar em decomposição e vai atrair, por exemplo, ratos, que podem causar doenças, baratas, moscas. Mas e aquela situação relacionada às chuvas? Acaba chovendo e acumulando desses objetos água parada.
Por isso, nós devemos nos preocupar com situações parecidas com essa. Então, qual é o problema de se acumular esses objetos? Primeiro, que o aspecto fica feio. Segundo, ele atrai vetores de algumas doenças e nós vamos falar isso a partir de agora. Então, existem algumas doenças que não são transmitidas pela água. Nós conhecemos algumas onde eu faço a ingestão da água e eu fico doente, porque nessa água, sem cor, incolor, sem cheiro e sem gosto, pode ter o quê? Bactérias, pode ter ovos de alguns vermes que nós não observamos a olho nu. E quando você ingere essa água, esses micro-organismos adentram no seu corpo e você fica doente. Porém, existem doenças que não são transmitidas, você ingerindo essa água, mas os agentes transmissores utilizam a água para se reproduzir, como acontece com a dengue. Olha aquela imagem. Pense que naquele lixo jogado na frente daquela casa tinha esse potinho e choveu. Essa água ficou acumulada, represada no interior desse potinho. E veio a fêmea do mosquito e fez a postura dos seus ovos. Então a gente vai ficar doente, mas não pelo contato direto com essa água, mas a água participou deste processo. Isso ocorre então porque alguns mosquitos botam seus ovos e desses ovos saem larvas que se desenvolvem nessa água parada. Essa mudança a gente chama de metamorfose, de ovo, larva, pupa, até sair o mosquito. A gente percebe isso aqui neste ciclo. Então veio a fêmea do mosquito e fez a postura dos seus ovos na água limpa, que se acumulou ali nesses objetos, era a água da chuva. Passado alguns dias, algum tempo, nós tivemos a larva. Passado mais algum tempo, virou pupa. E passado mais um tempo de pupa, um mosquito adulto que já sai voando e precisa se alimentar. Então, esse ciclo aqui nós chamamos de metamorfose e é característico dos mosquitos. A principal forma para controlar e evitar essas doenças, que são transmitidas pelos mosquitos que se reproduzem na água parada, é o quê? Eliminar o local aonde essa água vai parar. Então assim, eu poderia eliminar a água? Meio difícil. Vai chover, eu não tenho como controlar isso. Eu vou evitar, impedir que o mosquito se reproduza? Existem até maneiras para isso, mas também é um pouco difícil. O mais fácil, o que nós, enquanto população, a gente consegue fazer é o quê? Evitar de jogar objetos. Se essa água, a chuva, por exemplo, cair e ela escorrer e não se acumular, a fêmea não tem aonde fazer a postura dos seus ovos. Então, nessa situação, se nós temos um terreno, nós temos um determinado local onde pneus são jogados, abandonados, a céu aberto, pode chover. E essa chuva vai se acumular no interior desses pneus. E vem o mosquito, se tiver nessa região, o mosquito vai fazer a postura dos ovos nessa água paradinha. Uma outra situação, vasos de plantas. Então, ali nos potinhos, tem a terra, tem a plantinha. Mas pense no pratinho. Olha como tem água parada nesse pratinho. Ah, mas Fabiano, é pouquinha água. Repare que é uma camada muito fina. Mas mesmo assim, esse mosquito pode vir e fazer a postura dos seus ovos. Vou contar para você, vem aqui pertinho. Existem estudos que mostram que uma tampinha de refrigerante jogada ali na grama e cair um pouquinho de água, a fêmea do mosquito pode colocar seus ovos nessa tampinha, para você ver como a quantidade pouca também afeta. Por isso, devemos evitar não acumular materiais como naquela casa que nós tivemos observando no início da aula. Eu vou me desfazer de algum objeto. Eu não quero mais um sofá, um armário, caixas ou outros objetos. Nós devemos, então, colocar num determinado recipiente, colocar num determinado saco e fazer o que? O armazenamento correto e daí chamar
uma empresa ou levar até o seu destino correto. Jogar ele num ambiente, num terreno baldio, num rio, só vai afetar, só vai prejudicar a situação, poluindo o ambiente, deixando a região mais feia e também sendo um local para que a água possa se acumular e o mosquito fazer a postura dos seus ovos. E aqui nós temos a primeira atividade. Para você resolver essa atividade, você vai fazer a leitura deste infográfico. O que é infográfico? Infográfico, o nome já está dizendo. Info de informação, gráficos são representações onde a gente pode fazer a leitura de dados, de números. Então nós misturamos texto com informações da matemática. Provavelmente, na disciplina de matemática, você está estudando um pouquinho sobre gráficos. Se não estudou, ainda vai estudar. Vamos fazer a leitura? Observando a primeira parte do gráfico, percebemos que as 3 doenças são transmitidas pelo mesmo agente causador. Qual é o nome desse agente que causa as 3 doenças? Você vai fazer a leitura desse gráfico, você vai retirar a informação. Então eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno. Retornamos. Super fácil essa atividade e tem tudo a ver com o nosso assunto. Vamos dar uma olhada? Bem de pertinho a gente vai olhar esse infográfico. Tá bem no começo. Doenças do Aedes no Brasil. Então o enunciado falou que são 3 doenças. Até agora a gente não achou. Foram 19 mortes devido a 3 principais doenças em 2018. Mas quais são, Fabiano? Está aqui na nossa legenda. Em vermelho, dengue. Em azul, chikungunya e indo para um roxinho, um cinza, zika. Então são essas 3 doenças. Mas quem causa? O enunciado, o início da chamada dessa reportagem mostrou doença do Aedes. Então é o Aedes aegypti, um mosquito que é o causador, que transmite essas 3 doenças. Então, já que nós vamos falar um pouquinho dessas doenças, vamos aprofundar. A gente viu ali na reportagem as 3. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a dengue é causada por um vírus que é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, 2 mosquitos diferentes, distintos. Ao picar as pessoas para se alimentar do seu sangue, a fêmea do mosquito as contamina com o vírus. Então vamos dar uma olhada nesses mosquitos? Na esquerda, o Aedes albopictus e na direita, o Aedes aegypti.
é mais comum nas cidades, o Aedes aegypti. Nas questões mais relacionadas à área silvestre, com matas, Aedes albopictus. Vou contar uma curiosidade para vocês. Somente a fêmea desse mosquito que pica as pessoas. Ela precisa do sangue para finalizar o amadurecimento dos seus ovos. Tá bom, Fabiano, só a fêmea que pica. E o macho, o que ele come? Seiva vegetal. Olha que interessante. Os principais sintomas são, então veio um mosquito, reparem aqui na imagem o rapaz. Tem um mosquito ali pertinho dele. Olha que interessante. Esse mosquitinho, essa fêmea, tinha o vírus que causa a dengue. Picou essa pessoa. Então o vírus adentrou o corpo dessa pessoa e começa a sentir alguns sintomas. Febre alta, dores no corpo, dores na região dos olhos, lá no fundo do olho, vômito, fraqueza e manchas avermelhadas pelo corpo. Claro que esses sintomas dependem de pessoa para pessoa, não todos ao mesmo tempo, mas são sintomas característicos. E aqui a gente percebe, então, na primeira imagem, o mal-estar que a pessoa vai sentir, enjoos, náuseas, até vômitos, febre, dores, né? Então, dor nos músculos, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Super importante ficar atento a esses sintomas. Existe um tipo mais grave de dengue, que nós chamamos de dengue hemorrágica. Ela recebe esse nome por apresentar o quê? Sangramentos como sintoma principal. Então, além daqueles sintomas que nós vimos na dengue clássica, na dengue hemorrágica, nós temos essa situação que é mais agravante, que são os sangramentos, as hemorragias. O atendimento à pessoa infectada precisa ser o quê? Rápido, evitando assim que a doença piore, porque pode levar à mortalidade. E aqui nós vamos para a nossa segunda atividade, também relacionada ao infográfico. Então você tem que fazer uma leitura muito precisa, uma leitura bem feita das informações que são apresentadas. Observando a segunda parte do gráfico, percebemos que a incidência de dengue, então os casos de dengue, não é igual em todas as regiões. Em qual região ocorre a maioria dos casos de dengue e os casos no nosso estado, no estado do Paraná? Então essas informações vocês vão retirar do infográfico. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos. E aí, fez a leitura do infográfico?
super importante fazer essa leitura, retirar as informações para acertar a atividade. Então, vamos dar uma olhada? Tinha várias perguntas nessa atividade. Ele afirma que a incidência de dengue, né, os casos de dengue no nosso país não são iguais. Ele quer saber qual é a região onde eu tenho mais casos e no nosso estado. Então, vamos dar uma olhadinha? Essa informação está aqui embaixo, onde nós temos os 3 mapas do Brasil. Como ele falou no enunciado sobre a dengue, nós vamos observar o primeiro mapa. Nós temos quais regiões? Centro-Oeste, a primeira, Sudeste, a segunda, Nordeste, a terceira, Norte, a quarta e, por último, a região Sul. Então, ele pergunta, qual região ocorre a maioria dos casos? É a região Centro-Oeste, com 38,5%. Como ele pergunta também no enunciado sobre os casos no estado do Paraná, não tem específica essa informação do nosso estado, mas da região aonde o nosso estado se localiza, que é a região Sul. Então, no Paraná, nós vamos observar a região Sul e nós temos 3,9% dos casos. Então, quando nós retiramos essa informação, nós percebemos que, comparado com outros estados ou com outras regiões, o Sul tem uma quantidade bem menor de casos de dengue. E aqui a gente vai falar um pouquinho de outras doenças que estão associadas ao mosquito. A malária, então, é causada por um micro-organismo chamado plasmódio, que se desenvolve num mosquito, mas é um outro mosquito, chamado mosquito prego, que é o Anopheles. A fêmea do mosquito vai transmitir a doença quando pica o indivíduo para se alimentar do seu sangue. Então, essa é uma característica das espécies de mosquito, né? Então, nós temos o Aedes aegypti, nesse caso aqui o Anopheles, e a fêmea vai picar os seres humanos, nesse caso, para se alimentar. O sangue vai fazer o amadurecimento dos ovos. E aqui nós temos uma imagem desse mosquito. O plasmódio, então, ocasiona o quê? Lesões no fígado da pessoa e nos glóbulos vermelhos que estão presentes no nosso sangue. A pessoa vai sentir o quê? Febre, tonturas, dores de cabeça, fraqueza e anemia. E aqui a gente tem uma imagem, né, representando os sintomas nas pessoas. Então, febre, dores de cabeça, vômito, náuseas, enjoos e mal-estar. Também super importante estar atento a esses sinais, a esses sintomas. E nós vamos para a nossa terceira e última atividade. A dengue é uma doença comum em épocas quentes e chuvosas do ano. Portanto, é importante que algumas medidas sejam tomadas durante esse período. Por que será que ocorrem mais casos de dengue quando chove? É para ficar pensando. Comente algumas medidas que ajudam a barrar a reprodução do mosquito transmissor. Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Voltamos! Aqui você poderia ter escrito várias medidas, várias ações para quebrar esse ciclo da reprodução da fêmea. Vamos dar uma olhadinha? Será que você acertou? Bom, primeiro comentando da questão por que tem mais casos de dengue em períodos chuvosos. Se chove mais, tem água que pode se acumular em objetos. Períodos que não são chuvosos, menos água tende a se acumular nesses objetos jogados, por exemplo, em qualquer lugar.
Então, limpar as calhas, manter sempre as caixas d'água cobertas, secar os pratos dos vasos de planta, fechar os sacos de lixo, não acumular objetos nos quintais, entre outros. Então, super importante, você na sua casa, faça uma vistoria com a sua família, no seu terreno, no seu quintal ou nos arredores. Tem objetos jogados? Recolher esses objetos, dar o seu devido fim, dar o seu destino correto. Caso tenha objetos que tenham que ficar nesses espaços, sempre cobrir e evitar que acumule água. E nós vamos fazer um desenho no nosso caderno. Olha que legal! Agora que você já sabe que os mosquitos transmissores de algumas doenças dependem da água para se reproduzir, desenhe em seu caderno um cartaz para conscientizar a sua família para eliminar futuros criadouros. Veja algumas ideias. Então, na esquerda e na direita são 2 cartazes falando, cuidado, esse mosquito pode matar, sem água parada, sem a dengue. Que tal você pegar o seu caderno, uma folha de papel sulfite e fazer um cartaz bem legal, com desenhos, com palavras ou informações para você mostrar para sua família, para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, para o irmãozão e para a irmãzona, que é importante ter cuidado com essas doenças. Não deixar objetos acumulados, jogados no quintal. Que tal? Vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos e você pensa assim, Fabiano, não deu tempo para eu anotar e fazer o desenho. É só para você registrar no seu caderno que você tem que fazer essa atividade posteriormente. Vai ser bem legal e você vai ver que isso vai influenciar e vai afetar positivamente a sua família. E o que vimos na aula? O ciclo de vida dos mosquitos, a metamorfose. Atitudes corretas para evitar o acúmulo de água, não jogar lixo, deixar espalhado nos espaços abertos. Características da dengue e as características da malária. Nessa aula, nós falamos sobre doenças causadas pela água contaminada. Espero que vocês tenham gostado e até breve!